Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Hoje nós vamos abordar o assunto Henri Fayol, ou seja, a teoria clássica da administração. A teoria clássica da administração pertence à escola, à abordagem clássica da administração, composta por quem? Por nada menos e nada mais, por Taylor, que é o pai da administração científica, e o pai da teoria clássica da administração é esse cara aqui, que eu tenho muito apego por ele aí, gosto muito de estudar seus pensamentos aqui, de Henri Fayol, né? Nascido em 1841 e vindo a falecer em 1925. Vocês já observam que, pela data de nascimento dele, tá, 1841, ele viveu em que época? Ele viveu no auge da segunda Revolução Industrial. E um dos pontos mais importantes da Revolução Industrial foi o surgimento de grandes indústrias, né? Indústrias mais complexas, inclusão da massa no mercado consumidor, ou seja, as empresas cada vez mais cresciam e essas empresas careciam de técnicas de administração, de como administrar. Daí que surge a administração, principalmente com Taylor e Fayol, que são os dois grandes ícones, são precursores da administração como ciência no mundo, né? E ele começa a estudar as organizações. A teoria dele vem complementar a teoria do Taylor, né? Então, Fayol complementa a teoria do Taylor. O Fayol tem um foco diferente. O Fayol vai ter um outro ângulo, um ângulo muito importante aí, você pode ter certeza disso, tá certo? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a teoria clássica da administração. Antes de qualquer coisa, eu quero explicar para vocês que essa aula o professor dividiu em duas partes, tá certo? Essa parte, nós vamos fazer essa parte introdutória, a primeira parte, a parte introdutória do Taylor. Nós vamos falar das funções básicas do administrador, aliás, as funções do administrador, e vamos falar das funções básicas da administração. Bacana? E na segunda parte nós vamos estudar os 14 princípios de Taylor. Esses 3 pontos são os pontos mais importantes de Taylor. Então é o seguinte, se no final dessa aula, tá? Se no final dessa aula você ter na sua cabeça o seguinte, ó, 3 coisas importantes que despencam nas provas de concurso de todas as bancas sobre a teoria clássica de Taylor. Primeira coisa, você tem que saber, esse cara aqui, que é o POC3, chamado de funções do administrador, ou processo administrativo. A gente vai detalhar esse cara já já. Você tem que saber as funções básicas, certo? As funções básicas, que são 6 funções básicas, vamos estudar esse cara aqui para você não errar. E, finalmente, os 14 princípios de Taylor, de Fayol, né? Os 14 princípios de Fayol. Papo reto com você, se você quer realmente gabaritar, você tem que ter a consciência e você tem que ter dedicação de quê? De saber esses 3 elementos aqui. São os 3 principais elementos de Taylor. Tá? Se você souber esses 3 elementos aí, você pode ter certeza que você fará uma grande prova no concurso público, né? Então o Taylor, ele começou estudando aqui um pouquinho para vocês aqui a teoria clássica. Só para recordar, o Taylor, o foco era na produção, era no chão de fábrica. No chão de fábrica, né? O Fayol, o foco dele é na estrutura e nas funções básicas. Tá? Olha só, foco na estrutura. Professor, eu não sou administrador, professor, eu não sei o que significa esse negócio de estrutura e funções. Já já você vai saber, tá? O objetivo de Fayol, tá certo? O objetivo de Fayol era um só. Qual que era a ideia do Fayol? Assim como do Taylor. Qual que era a ideia do Taylor? É a máxima eficiência. Só que o Taylor queria buscar e conseguiu buscar a máxima eficiência, o quê? Através da administração científica, lá no chão de fábrica, melhorando a produção. Já o Fayol foi ao contrário, ele tem o mesmo objetivo, maximizar a eficiência. Só que ele vai maximizar a eficiência da organização através do quê? Da visão gerencial do administrador em si, ou seja, da estrutura e das funções básicas. Então você tem que saber
que significa essa parte de estrutura e o que significa essa parte de funções, né? Então o firewall visava o papel do executivo de alto nível da organização, a realizar toda a estruturação de forma a garantir os resultados organizacionais. Bacana, né? Professor, o senhor explicou, mas eu não consegui ainda entender e não consegui visualizar o que significa foco na estrutura e foco nas funções. Ok, vamos lá, o professor aqui vai tentar explicar para vocês aqui, né? Vem cá, foco na estrutura e foco nas funções. Tá? Vou fazer um desenhozinho para a galera aí. Então, olha só, foco na estrutura, né? Então, vou colocar aqui, ó, estrutura, certo? Estrutura. E desse lado de cá, o professor vai colocar funções, né? Olha que interessante, né? Vocês já perceberam que o professor Luiz Antônio, eu gosto de explicar de forma integrada, né? Eu vou explicar para você aqui esse negócio, que essa parte de estrutura e a parte de funções, e pode ter absoluta certeza que isso vai te ajudar em outros assuntos mais para frente de administração. Porque como nós estamos estudando a teoria geral da administração, essa teoria geral da administração vai ser base para muitos assuntos que nós estudaremos futuramente, pode ter certeza disso. Vamos colocar aqui uma organização segundo o Taylor, né? Vamos colocar aqui uma caixinha, vamos colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Isso aqui é a estrutura. Isso aqui é a estrutura de firewall. Estrutura de firewall. Professor, como assim a estrutura de firewall? Ele organizou, tá certo? O firewall organizava a administração em quê? Em departamentos. Professor, cada departamento desse seria um órgão? Sim, seria um órgão. Por exemplo, esse departamento aqui que está no topo aqui, em comparação com o corpo humano, qual seria o órgão dele? A cabeça. Tá certo? A cabeça. Professor, essa caixinha aqui seria o quê? O coração da empresa. Professor, essa outra caixinha aqui seriam o quê? Os membros da empresa. E outra caixinha, professor? O pulmão da empresa e assim por diante. Ou seja, Taylor se baseou na estruturação da empresa como um corpo humano. Por isso que cai para a prova, cai muito isso, né? A estrutura, ela é chamada de anatômica. Ó. Essa anatômica significa dizer seria a comparação, a anatomia do corpo humano. Então isso vem a ser a estruturação de Taylor. Desculpa, de firewall. Tá? A estruturação de firewall vem ser, ele comparou com o corpo humano, onde que a empresa, cada órgão, tá certo, teria uma função diferente. Cada órgão, ele ia agrupar a organização de acordo com o corpo humano. Por isso que falam muito escola da anatomia e escola da fisiologia. Professor, tudo bem, eu entendi essa estrutura. Então aqui é uma estrutura básica de Taylor. Tá? Professor, e esse lance daqui das funções, né? Então, as funções seria a fisiologia, ou seja, da empresa. Por exemplo, segundo o Taylor, a organização tem 6 funções básicas, né? Tem a função administração, ok? Vai ter a função aqui técnica, vai ter a função comercial, a função financeira, a função de contabilidade e depois nós temos aqui a função de segurança da empresa. Então, olha aí, pronto. Então, olha só, a estrutura, isso aqui é a estrutura básica de Taylor. Então, ele acreditava fielmente que se você conseguir uma máxima eficiência através dessa organização, desses princípios de administração, a empresa ia ter uma máxima eficiência. Bacana? As funções vêm da fisiologia. Por exemplo, qual que é a fisiologia da função administração? Gente, a fisiologia da função administração é administrar, é comandar, é dirigir, ser o grande comandante disso tudo. Qual que seria, professor? A fisiologia, a função comercial. A função comercial seria comprar e vender. Tá certo? Fazer o comércio da empresa. E assim por diante.
Entenderam, meus amigos, minhas amigas? E só para completar a teoria do Taylor, para você entender bem, desculpa, a teoria do Fayol, perdão, desculpa aí, gente, é o seguinte, a teoria do Fayol é o seguinte, que na função administração ou administrador, o conceito de administrador deveria seguir o POC3, né? P de previsão, O de organização, 3C significa comandar, coordenar e controlar. E com base nisso, tá certo? Todos aqueles que exercem função de administração teriam que obedecer os 14 princípios da administração. Pronto, 14 princípios. Com isso aqui, eu fiz um breve resumo da teoria de Taylor, da teoria clássica da administração. Bacana, galera? Agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos aí aprofundar cada item desse, porque isso despenca em prova. Mas o importante, nesse momento, é vocês entenderem o seguinte, vocês entenderem que a estrutura seria esse organograma, seriam os departamentos, e que e essa estrutura é chamada de anatômica, tá certo? E cada departamento dessa seria uma função, uma responsabilidade dentro da empresa. E essa função e essa responsabilidade dentro da empresa, tá certo? Teríamos aí as funções da fisiologia, ok? Bacaninha aí, galera. Então vamos mais aí. Vamos lá, né? E com os 14 princípios da administração. Vou apagar e vamos continuar a nossa grande aula aí para a galera, né? Tá certo? Rapaz, estudar Taylor, estudar Fayol é muito bom, cara. Eu gosto muito, né? Porque eles são aí, particularmente, aí, os caras que fundaram aí a ciência da administração, né? Tornou a administração uma ciência com objeto de estudo bem definido, objeto de estudo esse que nada menos e nada mais são as organizações, né? Ok, vamos lá, né? Então a abordagem anatômica de Taylor, então essa anatômica vem da estrutura organizacional e da fisiológica vem das funções de Fayol. Larga de falar Taylor, professor, é Fayol, ok, né? Então a corrente dos anatomistas e fisiologistas da organização foi criada na França com os trabalhos pioneiros de Fayol. Bacana, já expliquei, só reforçando para a galera. ênfase na anatomia, estrutura, e na fisiologia, fundamentos, ou seja, funções da organização, né? Desenvolve uma abordagem inversa à administração científica, de cima para baixo, para a direção. De cima para baixo, da direção para a execução, e do todo da organização para suas partes componentes, departamentos. Ok, a teoria aí de Taylor, né? Fazendo uma comparação com Fayol e Taylor, vocês vão entender o seguinte, cara. Tá, fazendo essa comparação de Taylor e Fayol. Eu quero explicar para vocês o seguinte. Olha só. Para fechar, Taylor e Fayol, né? Ó, vou colocar aqui um negocinho aqui para vocês entenderem. Olha só. Aqui, tá? Na escola clássica da administração, Taylor e Fayol diz o seguinte: para Fayol, quem administra, aqui são os administradores. Tá certo? São os administradores. E aqui estão os executores. São executores, ok? Vem cá comigo aqui. Esse cara aqui são aqueles caras que vão executar as tarefas. Ô, professor, esses executores aqui é o chão de fábrica? Sim, é um chão de fábrica. E o de cima, professor, são os administradores, tá certo? Então esses caras aqui são os caras que administram, tá certo? São os administradores. O estudo de Taylor foi esse cara aqui, ó. Buscar a máxima eficiência através da administração científica na produção. E o Fayol? O Fayol quis a máxima eficiência no sentido de quê? De melhorar a administração. Tá? Melhorar a administração. O Fayol, ele definiu claramente os papéis. Ou você administra, ou seja, você planeja, tá? Ou você executa. Você não pode planejar e executar.
Quem planeja e executa é antes da escola da abordagem clássica da administração. Então, esse aqui é um conceito muito importante. Tá certo? É claro que esse conceito da escola clássica da administração, lá na escola neoclássica, que vão chamar de novos clássicos, vai aperfeiçoar irá aperfeiçoar esse conceito. Por exemplo, na escola neoclássica da administração, que vai ser logo depois da escola da teoria de relações humanas, ele vai pegar esse cara aqui que administra, essa parte da empresa que administra, e vai dividir em níveis hierárquicos, né? Estou colocando aqui dois grandes elementos, nível estratégico, nível tático e nível operacional. Sendo que esse nível operacional aqui, que é responsável e o controle, a supervisão direta de quem executa, tá certo? Então, isso aqui é a parte. Então, o Taylor, ele vem, o Fayol, tá certo? E o Taylor, se vocês forem entenderem, isso aqui é uma empresa, uma organização. Tanto o Taylor como o Fayol, os dois se complementam, né? Olha que coisa interessante, né? O Taylor e o Fayol não se conheciam, tá certo? Não teve influência nenhum de outro, mas a teoria deles, eles vão ser complementares. Porque, Taylor de baixo para cima, tá certo? E o Fayol de cima para baixo. Isso que eu queria explicar para vocês aí. Feitas essas explicações, agora é só reforçar alguns conceitos aí para vocês. E o professor, eu procurei, tá certo? Eu procurei estudar, preparar minha aula na fonte para vocês. Professor, o que vem para estudar? O que é preparar uma aula na fonte, né? Eu observei que a maioria das bancas de concurso, né, eles utilizam aí o livro do Adalberto Chiavenato. Só que o livro do Adalberto Chiavenato, cara, olha, é gigante, tá? Você que tem aí 30, 60 dias aí para você se preparar para concurso, é muito difícil você ler um tijolão daquele e ficar competitivo. Então o professor traçou os principais pontos que são cobrados na prova com o mesmo texto lá do Adalberto Chiavenato, né? Então eu já expliquei esse cara aqui para você, né? Taylor partiu do trabalho do operário, ou seja, chão de fábrica, para definir a responsabilidade do todo, né? Fayol baseou-se em suas observações como administrador de cúpula e definiu as responsabilidades partindo do topo para a base e defendendo a centralização. Bacana, né? Gente, Fayol tem o seguinte, Fayol trouxe para a administração um item muito importante. Ele tem um conceito de administração. Então ele fala o seguinte, né? Fayol define ato de administrar como prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. De novo, tá? O ato de administrar, segundo Fayol, é prever, organizar, controlar, comandar, coordenar e controlar. Esses são o quê? Isso aí é um ato como é o conceito de administração de Taylor. Então é o seguinte, esse cara aqui tem um nome muito importante, cara. Esse aqui é o famoso POC3. Professor, esse tal do POC3 cai em concurso, cai. Tá? Muito importante. Inclusive, esse POC3, eu quero fazer aqui uma ajuda à memória para vocês. Olha só. POC3. Quem escreveu esse cara foi lá na teoria clássica da administração. Tá? Fayol. Esse sujeito aqui vai passar por uma evolução e lá na teoria neoclássica, prestem atenção nessa informação, tá certo? Esse cara aqui, ele vai virar o famoso processo administrativo. Esse processo administrativo, ou seja, é uma derivação do POC3. Esse processo administrativo, nós estamos falando de planejamento, nós estamos falando de organização, estamos falando de direção e nós estamos falando de controle. Olha aí. Olha só. Já estou explicando o processo administrativo, que é uma aula que o professor vai ministrar para vocês logo depois que eu terminar todas as teorias da administração. E cai muito em concurso.
Olha que coisa interessante, né? E esse processo administrativo, tá, vai passar por outro upgrade lá da qualidade total. Olha aí, qualidade total, chamado, ó, de ciclo do PDCA. Pronto. Olha as origens da administração, assim fica fácil. Ou seja, meu amigo, minha amiga, você tem que saber o que significa esse POC3, a ideia dele, tá? Aí a teoria neoclássica, né? Então a neoclássica, claro, o nome diz neo significa novo, e clássico diz referência à teoria clássica, ou seja, novos clássicos vêm aqui confirmar e melhorar, aperfeiçoar muitos dos conceitos da teoria clássica da administração. E mais para frente, lá, a qualidade total. Olha só como o assunto vai entender. Se você assistir às nossas aulas, se você entender, compreender, quando chegar lá no ciclo PDCA, você já vai ter um pensamento administrativo muito evoluído. E isso é importante, né? Então é o seguinte, nós estamos estudando o quê? Funções do administrador da empresa. Tá? O que eu disse para vocês? Que vocês têm que saberem 3 coisas sobre a teoria clássica, né? Primeira coisa que você deve saber é esse cara aqui, ó, funções do administrador da empresa. Esse cara aqui é o famoso POC3. Mas, preste atenção, nós temos aqui, ó, 1, 2, nós temos as funções básicas da organização. Que são 6. Bacana? Ok, vamos continuar. Então, a primeira função básica do administrador, qual que é? Isso, gostei da galera aí que gosta de participar da aula. É esse cara mesmo aqui, ó, é a previsão. O que vem a ser o ato de prever para o administrador segundo o Fayol? É isso mesmo, previsão de prever, de quê? Visualizar o futuro e traçar um programa de ação, unidade, continuidade, flexibilidade e apreciação são os aspectos principais de um bom plano de ação. Depois que você fez a previsão, você faz o quê? A organização, prover os recursos para a ação. Isso que vem a ser a organização. Propor os fatores úteis para o funcionamento da empresa, dividindo-se em organização, material e social. Você vai organizar toda a empresa para executar o que foi previsto. Se você fez a previsão, se você organizou, agora você tem que colocar o povo para trabalhar. E quem coloca o povo para trabalhar é quem tem comando, quem tem liderança, quem tem direção. O que vem a ser então o comando? O comando vem a ser dirigir e orientar o pessoal. O objetivo é alcançar o máximo retorno de todos os empregados no interesse dos aspectos globais. P, previsão. O, organização. C, comando. O próximo vai ser coordenar. Tá? Coordenação. O que é coordenação? Coordenação é harmonizar, ligar, unir. Ligar, unir, harmonizar todos os atos e esforços coletivos, facilitando o trabalho e o sucesso. Sincronizar as atividades e adaptar meios aos fins. E, finalmente, nós temos a última função, que é a função controle, né? Função controle, cara, qualquer prova de concurso, tá? Uma dica para vocês aí, eu estou desenvolvendo em vocês um pensamento administrativo. E quando você tem esse juízo de valor, esse pensamento administrativo, a administração fica muito fácil e você não erra questões. Toda vez que você perceber, tá certo? Você perceber que lá na prova colocou o seguinte: quem é responsável para avaliar? Controle. Quem é responsável para verificar o cumprimento da meta? Controle. Então, esse controle é o controle de resultado. Esse é o controle da organização. Quem que verifica? Então, verificar se todas as atividades e resultados ocorreram. Gente, em conformidade com o plano. Então, você tem o plano e o executado. Quem vai comparar esses dois é o cara chamado de controle, né? As instituições transmitidas e os princípios estabelecidos. O objetivo é localizar fraquezas e erros no sentido de retificá-los e prevenir nova ocorrência. Função controle. Bacana para vocês aí? Então é o seguinte, só para finalizar, tá?
Então, nós estamos falando conceito de administração. Então, Fayol diz que o conceito de administração é um ato de prever, organizar, comandar, coordenar e controlar, não é isso? Esses são os atos do administrador. Estes são os elementos da administração que constituem o chamado processo administrativo. Tá? Então, tem um processo administrativo de Fayol, preste atenção, que é o Fayol POC3, e lembre-se que futuramente nós vamos estudar a neoclássica do processo administrativo, que é outro, que é o planejamento, que é a organização, a direção e o controle. Esse, inclusive, é vigente e atual e despenca em concurso. São localizáveis no trabalho do administrador em qualquer nível ou área de atividade da empresa. Em outros termos, tanto o diretor, o gerente, o chefe, o supervisor, cada qual em seu respectivo nível desenvolve atividade de POC3, como atividades administrativas essenciais. Professor, não entendi nada, eu vou explicar para você. O que ele fala? Ele fala que o POC3, tá certo? Que é essa ação de planejar. Todo mundo que tem a função de direção vai cumprir esse cara aí. Nesse sentido, tá? Vai ter a intensidade. Professor, quem que é esse cara aqui, ó, que está bem aqui no ponto? É o diretor, o CEO. Então, esse cara que está no topo da pirâmide, que é o diretor, ele vai exercer mais as funções administrativas, que é a função de prever, organizar, comandar, coordenar e controlar, do que os demais. Aí o seguinte, o cara que está bem no meio aqui é o seu gerente. O seu gerente, nível tático, ele vai ter metade de funções administrativas e outra metade de funções não administrativas. Professor, o cara lá do chão de fábrica, o apertador de parafuso. O apertador de parafuso lá de Taylor, lembra dele? É o cara que está nessa posição. É um cara que não vai administrar nada, ele só vai executar. Ou seja, no princípio de Fayol, todos aqueles que exercem administração, eles vão ter o POC3, né? É claro que tem a intensidade de acordo com o cargo que o cara ocupa aí na organização, né? Vamos lá, um top para vocês, né? Já caiu primeiramente, né? Já caiu em concurso aqui. O aluno tem que entender que a função comandar, gente, é diferente da função coordenar. É diferente, tá certo? Comandar é o quê? Comandar é o processo de dar ordens às pessoas, dirigir, orientar o pessoal. E coordenar? Coordenar é de unir, tá certo? De harmonizar, acompanhar os trabalhos das pessoas e tarefas, ligar, unir, harmonizar todos os atos e esforços coletivos, facilitando. Professor, para que isso? Cara, se você sabe isso, você manda muito bem. Olha só essa questão de concurso aqui. Gente, olha só, FCC lá na lista, nível superior, né, 2012, vem comigo aqui. Harmonizar todos os atos da empresa ou do órgão público, com o objetivo de facilitar o seu funcionamento, é uma função definida por Fayol como, cara, claro, isso aqui é o que? Harmonizar, significa coordenar. Mas o aluno que fez no automático, ele tinha tudo para marcar a palavra comandar. Está errado. Comandar significa o quê? Dar ordens, né? Dar ordens a pessoas, dirigir, orientar. O harmonizar é o que? A palavra coordenar. Professor, isso aí cai em concurso? Cai. Olha só, outra questão aqui, ó. Dotar uma empresa ou órgão público de tudo o que é necessário para o seu funcionamento, como matérias-primas, utensílios, capital e pessoas. É a função de administração definida por Fayol de quê? Gente, dotar a empresa ou órgão público de tudo o que precisa. É a função do quê? É a função da organização. Então, é a letra C. Prever vem do planejamento, de planejar, fazer o plano, não é isso? Depois vem a fase de organizar, que é prover o órgão das necessidades para o seu funcionamento. Depois você comanda, você vai liderar, você vai o quê? Dirigir, comandar, dar ordens, coordenar, você vai harmonizar e no segundo, finalmente, controlar, é o verificar o que foi feito aí, né? Bacana? Segundo ponto muito importante de Fayol, nós vamos explicar agora as funções básicas da empresa. Ficou fácil, né? Ficou fácil, você sabe as funções básicas do administrador, que é o POC3. E agora? Agora são as funções básicas da empresa. São quantas? 6.
São 6 funções básicas da empresa. Nós temos aí a função que está acima das outras, que é a função administrativa, tá certo? O grande administrador que vai harmonizar, vai prever, organizar a relação entre todas as funções. E nós temos as funções técnica, comerciais, financeiras, seguranças e contábeis, né? Essas são as 6 funções aí da organização. Professor, esse cara cai? Cai, pode ter certeza disso. Função técnica diz respeito ao quê? Relacionadas com a produção de bens ou de serviços da empresa. Ok, tranquilo, né? Função comercial é o ato de comprar e vender da empresa. Faz isso? Claro que faz. Relacionadas com a compra e venda e permutação. A função financeira, dinheiro, não é isso? Relacionadas com a procura e a gerência de capitais. Função segurança, nós temos relacionada com a proteção e a preservação dos bens e pessoas. E, finalmente, nós temos temos a função contábil, relacionadas com inventários, registros, balanços, custos e estatística. Ó, professor, como é que ele cobra, cara? Ele vai falar, ó, registro diz respeito a qual função segundo o FAIOL? Registros diz respeito à função contábil. E, finalmente, nós temos aí a função administrativa. A função administrativa para a FAIOL está na cúpula. É a cabeça pensante da empresa. Olha só a anatomia e as funções de Taylor, a fisiologia de Taylor, né? Função administrativa, relacionadas com a integração de cúpula das outras 5 funções. Função administrativa coordena e sincronizam as demais funções da empresa, pairam sobre acima delas. Então está acima. Professor, o que você tem que falar para mim aí, professor? Eu vou falar para vocês o seguinte, meu amigo. Olha só, presta atenção. Todo esse material aqui, o professor tirou lá do livro do Alberto Chiavenato. Papo sério com vocês. É referência de concurso. E esse texto é o texto que o examinador gosta de utilizar. Então você tem que estar por dentro dessa linguagem, tá? E não pasme se no dia da sua prova vocês terem aí um texto muito próximo disso aí. Porque o professor Luiz Antônio gosta de preparar as aulas na fonte. O que é na fonte? Da onde o examinador retira as questões de prova. Bacana, meus amigos? Então essa aqui é a primeira parte sobre FAIOL, né? Na próxima parte sobre FAIOL, nós vamos estudar os 14 princípios administrativos aí de FAIOL. Bacana? Lendo rapidamente: autoridade e responsabilidade, disciplina, interesse geral, unidade de direção, unidade de comando, remuneração do pessoal, centralização, cadeia escalar, ordem, equidade, estabilidade do pessoal, iniciativa, espírito de equipe e divisão do trabalho. Falou, meus amigos? Então é isso aí para vocês aí, né? E claro, uma mensagenzinha para vocês aí lá do nosso Instagram do Lá Concurso, né? Eu peço para vocês aí seguirem lá no Instagram lá, porque o professor está gravando sempre um videozinho de 1 minuto aí para a galera fixar alguma coisa importante da aula. O maior elogio que eu vi em toda a minha vida de inventor foi: nunca vai funcionar. Olha aí, maior elogio e incentivo do cara, né? O cara que inventou, ó, a lâmpada, né? Tá certo? Elétrica, Thomas Edison, grande cientista e inventor da nossa humanidade, né? E eu falo para vocês o seguinte, cara, quando eu comecei na vida de concurseiro, eu também ouvi muito isso. Ah, não vai dar certo, isso aí não é para você. E isso servia de quê? De um grande incentivo para o professor Luiz Antônio. Bacana, meus amigos. Então, um forte abraço, fique com Deus e até a segunda parte da aula de FAIOL. Tchau, tchau. Clique lá